Olá, tudo bem? Meu nome é Henrique Lima da Silva, sou estudante de graduação de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Ouro Preto. Estou localizado no ICEA, em João Molevade. Eu estarei falando sobre estabilidade e densidade do difeomorfismo Morse-Minor do círculo, que é o estudo da minha iniciação científica. Isso foi tudo graças à minha orientadora Jennifer e meu co-orientador Fred. Falarei sobre sistemas dinâmicos que são caracterizados na evolução no tempo. Os sistemas dinâmicos discretos é considerado no conjunto dos números inteiros e os sistemas dinâmicos contínuos são considerados no conjunto dos números reais. Homeomorfismo é uma função bijetora contínua e que sua inversa é contínua. E o difeomorfismo é uma função no qual a função e a sua inversa são diferenciáveis. O exemplo A, ela não é um homeomorfismo, pois é invalidada pelo teste da reta horizontal, e não é um difeomorfismo, pois ela possui bicos, considerando que não possui uma derivada. No exemplo B, ela é uma função, ela é um difeomorfismo, definida de 0 a 1, e no exemplo C, ela é um homeomorfismo, não sendo um difeomorfismo, pois possui bicos. Pontos fixos e pontos periódicos. Os pontos fixos, eles são caracterizados de fx igual a x. Já os pontos periódicos, x, se eu considerar x um ponto fixo, ele é um ponto periódico n se o seu enésimo inteirado de x for igual a x. Pontos periódicos hiperbólicos é quando a derivada da sua enésima inteirada, o módulo dela, seja diferente de 1. Ou seja, se for menor do que 1, ela é um ponto atrator, se for maior, ela é um ponto repulsor. Aqui possuímos alguns exemplos de pontos atratores e pontos repulsores, no qual isso aqui foi feito no GeoGebra, e eu estarei mostrando aqui a construção dessa ferramenta. Aqui percebemos que o ponto C é um ponto repulsor e o ponto B é um ponto atrator. A cada inteirada, ele vai se atraindo ao ponto B e se repele do ponto C. Voltando à apresentação, eu estarei explicando o que seria um difeomorfismo Morse-Minor no círculo. Um difeomorfismo definido no círculo é Morse-Minor se possui pontos periódicos e todos os pontos periódicos forem hiperbólicos. Agora nós estaremos analisando no círculo, ou seja, antes o ponto 0 e 1, ou antes que era definido na reta de 0 e 1, agora consideraremos o ponto 0 e 1 o mesmo ponto. Aqui possuímos um exemplo de funções contínuas no círculo, percebemos que aqui temos um ponto fixo, aqui temos 3 pontos fixos e aqui temos 7 pontos fixos. Essas funções não são consideradas homeomorfismo e nem difeomorfismo, pois ela é invalidada pelo teste da reta horizontal, mas aqui percebemos uma aplicação do círculo na reta. Aqui temos um exemplo de difeomorfismo, não sendo Morse-Minor, mas sim um difeomorfismo, e aqui a função é f de θ igual a θ mais π. Todos os pontos são de período 2. E logo, por essa função aqui, percebemos que a derivada dela será igual a 1. Então, ela não é hiperbólica. Mostrarei agora aqui no GeoGebra essa construção e percebemos que o quadrado não possui outra forma, pois ela sempre é de período 2. E agora, eu falo, aqui temos um exemplo de difeomorfismo Morse-Minor, no qual possui 4 pontos fixos, sendo B e D pontos atratores, A e C sendo pontos repulsores. Aqui é outro exemplo de difeomorfismos, no qual percebemos que ele possui duas órbitas periódicas de período 2. E agora falarei sobre as ferramentas que seriam levantamentos e número de rotações. Os levantamentos, eles são aplicações contínuas no círculo, e um levantamento f, de uma função f definida na reta, ela satisfaz essa igualdade, e aqui percebemos essa projeção, que também foi feita no GeoGebra,
E aqui é a função original, e aqui são os levantamentos dela. E são levantamentos dela. Números de rotações. Esse número de rotações ele é definido pelo limite, no qual n tende ao infinito, e Fn dividido por n. Ou seja, então, o número de rotações F é a parte fracionária de ρ0 Fzão. Aqui temos um exemplo, esse exemplo aqui eu já demonstrei ele no GeoGebra, e percebemos que ele tem pontos periódicos, mas a principal função desse exemplo é mostrar que ρf é irracional se e somente se f não tem pontos periódicos. Aqui, como ele é um número racional, então podemos perceber que ele tem pontos periódicos, como foi relatado. Ainda estamos estudando a estabilidade e densidade no diffeomorfismo, mas temos como principal característica do diffeomorfismo Morse-Mann uma estrutura estável, e dentro desse mundo dos Morse-Mann, ela é muito densa. Aqui aqui temos as nossas referências que eu utilizei com a ajuda da minha orientadora. O livro clássico do Devaney, a dissertação de mestrado do Luiz Felipe Noble, França, que da PUC, o site do GeoGebra e a monografia de Benjamin Pereira da Costa Júnior. Foi de grande ajuda esses trabalhos. Eu agradeço à FAPEMIG, ao FOP e ao ICEA por ter me proporcionado essa iniciação científica. Muito obrigado.